o Coutinho estreou, claro que ele tinha jogado algumas outras oportunidades, né? Mas acho que o torcedor estava esperando por essa atuação no sentido do próprio gol, né? Não sei Mais se o foi... gol do que a atuação É, dele, né? Não sei se foi muito, nossa, que partida do Coutinho. Mas o gol acho que ele dá uma outra gol cara, contra né? o Flamengo no final tá perdendo o jogo, é um espetáculo. Até pelo cenário, né? Assim, o Vasco, mesmo depois de tomar 1-0, o Vasco não teve domínio, não teve assim... Não teve até reação mesmo. Ali acho que foi, sei lá, com 32 ou 35 que eu cheguei e falei, ó, acho que foi o primeiro momento do jogo que o Vasco ficou 2, 3 jogadas com a bola no campo de ataque. Então o Coutinho nem participou tanto, mas estava lá na hora certa, aproveitando muito bem, se antecipando, fazendo um gol de cabeça, um gol muito importante, um gol que, de novo, deixou o resultado como um sentimento de vitória para o Vasco e você traz o Coutinho ali para a confiança, para o que o Vasco tem pela frente, né? O ano do Payet não é bom, definitivamente não é bom. O Payet ontem fez um jogo ruim, não aproveitou praticamente nada, não conseguiu produzir praticamente nada, embora esteja muito comprando discurso, está voltando para marcar, está ajudando e tudo, mas na produção com a bola não funcionou. Não funcionou nada ontem, e você ter o Coutinho à disposição e cada vez melhor, porque é aquilo que a gente falou da chegada do Coutinho e de outros com o perfil do Coutinho. Enquanto estiver em campo, vai produzir muito. Agora, não dá para você querer usar eles no calendário brasileiro full, né? Todo cheio. Vai ter que diminuir, vai ter que administrar minutos, vai ter que preservar, não é nem o caso de poupar. Não dá para você imaginar que vai chegar um Coutinho, vai chegar para trazer o exemplo do Flamengo, aproveitando que ele está cruzando aí, para trazer um Alexandre, vai botar quarta, domingo, jogando quarta em Caxias do Sul, domingo em Fortaleza, e no meio do caminho tem viagem. Não dá. Você vai ter que priorizar os minutos dele, e o Coutinho estando bem é muito importante para o Vasco. Sobre essa fala do Paiva ontem, em relação ao desempenho do Payet, a gente estava até ao vivo no pós-jogo, isso me chamou a atenção, porque o Paiva foi lá e disse, não, porque o Payet está se dedicando muito, entregando na marcação, todo mundo, né, ajuda e tal, e eu tenho gostado desse Payet mais operário e tal, não sei nem se foi esse o termo que ele usou, mas é meio nessa linha. Sim, eu acho que tem dois problemas nessa fala aí. Olha que eu acho que o Paiva faz um trabalho excelente. Eu gosto de ouvir o Paiva. As coletivas do Paiva geralmente são muito boas. São explicações muito interessantes. Mas assim, primeiro que nem acho que o Payet foi esse cão de guarda todo do clássico. E segundo que você não pode perder do Payet o que ele tem de melhor a oferecer, né? Que é o passe-chave, que é a batida na bola, que é acionar, fazer uma conexão com o Verratti. Ontem, quantas bolas chegaram no Verratti? O Verratti ontem sofreu com solidão, com isolamento praticamente o jogo todo. Um mérito do sistema defensivo do Flamengo que funcionou bem na maior parte do jogo, exceto no gol de empate sofrido, mas uma falta mesmo de caminhos do Vasco para atacar. Assim, o que o Vasco mais conseguia em termos de ataque era uma corrida do David, por exemplo, uma jogada em velocidade, um lançamento. O Payet não foi esse cara. Não acho que foi esse cara brilhante na marcação, como o Paiva quis ressaltar na coletiva, e participou pouco do jogo. Então acho que a atuação do Coutinho, o gol do Coutinho, ele tira o peso dos ombros, e essa volta do Coutinho, ela é muito importante também pela questão do Payet, porque você tem essa opção, você tem essa alternativa, não creio nos dois jogando juntos como titulares, como time ideal, mas você ter o Coutinho à disposição e sem acelerar os processos, foi o que o Coutinho disse ali. Às vezes o cara tá tão ansioso para voltar, o torcedor ficar cobrando, tem que voltar, tem que jogar, o cara ganha 1,5 milhão, toda hora é um problema, mas aí você antecipa a volta, e aí você ferra o cara de novo e perde ele por mais tempo. Então é uma volta gradativa, jogou 25 minutos ontem, no próximo jogo de repente joga 45, daqui a 2, 3 jogos joga 80, 90, com calma, o Coutinho tem tudo para ser uma grande opção, até porque eu concordo com o Vitor, o ano do Payet não é no nível do que ele apresentou, por exemplo, no ano passado. Ô Mauro, 100% o Coutinho, o Vasco deveria jogar em função do Coutinho? Eu pergunto isso porque, assim, quando o Rames veio aqui para o São Paulo, né, eu não estou comparando os dois jogadores, tá? Mais um pouquinho. Tá? Mas é porque eu acho que é um contexto talvez parecido, porque são dois jogadores Payet, completamente extra classe, que também tem alguns problemas de histórico de lesão. E o que a gente escutou muito, né? Pro Rames de fato dar certo no São Paulo tem que jogar para ele. Só que o São Paulo já tinha encontrado uma maneira de jogar e uma maneira muito positiva. E logo 3 dias depois contratou o Lucas. Hoje, também. querendo ou não, o Vasco ele tem uma maneira de jogar e venceram num campeonato de reconstrução muito positivo. Muito. O Vasco, tendo o Coutinho saudável, 100%, deve talvez
mudar a sua estratégia? Acho que não, e até porque ele é muito inteligente, qualificado e experiente para se adaptar ao que estiver jogando. E quando você tem dois jogadores de ótimo nível, como o Payet e o Coutinho, claro, bota para jogar. Só que não dá para botar o tempo inteiro para jogar. Então você pode revezar os dois, né? Muda características, por óbvio, porque são pessoas diferentes, mesmo se fossem muito similares, mas é ótima notícia, não vai ser problema. E eles são espertos e inteligentes para entender, olha, Payet não vai dar para jogar todas, e nem jogando, vai jogar provavelmente todos os minutos, o mesmo vale para o Coutinho. Aí você vai vendo característica de jogo, geografia da partida, se em casa ou fora, necessidade, não, esse é o jogo para 3 pontos, esse é o jogo que um empate, mesmo que em casa, como mandante, está ok. Então você vai administrando e vai exatamente Vasco poupando, eventualmente, né? vai ter que botar, por exemplo, os jogos antes dos jogos com o Atlético Mineiro. O Vasco vai mesclar o time. Tem. Né? Porque tá seguro no meio da tabela ali, então imagino que ele vai mesclar. Que já é natural. Por exemplo, sabe o que está acontecendo com o Real Madrid? Que é um exemplo. Jogadores esgarçados já em início de temporada. É o futebol, e esse ano que vai ter o Super Mundial, não é para todo mundo, claro, mas na dúvida vai ter o Real Madrid, né? Você tá subindo bem no telhado, hein? Exato. Mas por enquanto, porque admitindo que terá. O chamariz eram bilhões de dólares. Esses bilhões de dólares não estão chegando. Milhões de dólares, enfim. Então... Aqui. Gente, que tal 2 vale-refeição e 3 corote? Tá valendo. Então vamos lá. Mas enfim. Então já está todo mundo desgarçado para início de temporada lá na Europa. Então, assim, você vai ter que rodar. E você podendo rodar agora com um Payet, com um Coutinho, e na dúvida, acho que a gente sempre tem que fazer esse tipo de consideração, cada um com a sua. Há 3 anos atrás, se você falasse para o Vascaíno, olha, o Vasco não vai estar tão legal assim, mas vai estar podendo jogar um dia com um Coutinho, outro dia com um Payet. O quê? O Payet? Pô, fecha, não preciso nem saber quem que vai jogar. Minha mãe de zagueira, o Ricardo Martins de opção de jogo aéreo no lugar do Verratti. Quem é o Verratti? Vai ser o maior centroavante do Brasil ou o maior cabeceador no futebol sul-americano. Pô, legal, vamos nós. Então para esse momento, tá bom demais. Você faria alguma mudança, ou VS? Tendo em vista... Porque acho, talvez assim, até na análise que o Jorge fez, né, do Payet não tá vivendo uma boa temporada e não tem correspondido, principalmente no jogo ontem. Olha que os números nem são tão ruins. Não, mas é que a gente espera muito mais de um cara como o Payet. Talvez seja também pelo fato do time não ter o jogo centralizado nele, como a grande figura que vai ser protagonista. Talvez hoje essa figura em campo seja o Verratti, né? Assim, tem alguns pontos para analisar assim, nessa matéria. O fato do Paiva tá botando esses medalhões no banco e isso dá zero problema para ele, né? Porque ontem, por exemplo, o Alex Teixeira ficou no banco, de lá não saiu. No jogo anterior, o Souza e o Alex Teixeira ficaram no banco, de lá não saíram. Alex Teixeira, cara. Então, assim, o fato disso acho que mostra a solidez e mostra a moral que tem o Paiva. Esse é o primeiro ponto, que para um técnico que até outro dia era interino, você mostra que, de fato, ele vive um momento muito bom, o trabalho dele é muito bom. Em relação a isso, o Vasco hoje, ele não joga em função do Payet, o Vasco hoje joga em função do Verratti. E acho que ontem teve um mérito muito grande do Flamengo em não deixar essa bola chegar ao Verratti. O Verratti teve uma cabeçada já no 8 do segundo tempo, se eu não me engano, eu até falei isso com o Jorge na transmissão, e que ele cabeceou e estava todo espetado, cabeceou para fora, todo desequilibrado e tudo. No mais, o Flamengo, e aí, já que você vai perder para o Verratti no alto, talvez a melhor opção seja você impedir os cruzamentos. O Flamengo foi muito bem nisso. O Piton praticamente não foi à frente, porque no lado dele tinha ou o Gonzalo Plata ou o Gerson caindo por ali. De novo, o Vasco tomou um gol no lado do Piton, né? A exemplo do que foi contra o Atlético Paranaense. Todo o perigo do Atlético Paranaense foi do lado do Piton. Então esse é um ponto, acho que já de atenção. Mas o Vasco se o Vasco fosse jogar em função de alguém, é em função do Piton fazer essa conexão com o Verratti, que ontem não funcionou. Com o Coutinho voltando, eu acho que naturalmente os jogadores vão procurar o Coutinho. Coutinho estando no time e bem, é natural que os jogadores vão. Não precisa o técnico chegar na preleção e dizer, nossa preleção hoje aqui, o que a gente vai fazer, isso, e atenção, precisa dar a bola no Coutinho. Não precisa fazer isso, porque naturalmente o cara vai olhar, vai levantar e vai falar, opa, o Coutinho tá ali, tá bem, tá jogando. Então, é uma coisa natural. Não acho que o Vasco precisa fazer um plano para jogar em função do Coutinho. Isso vai acontecer naturalmente, ele estando bem, porque é um jogador diferente, é um jogador com muita qualidade que desequilibra.